Na formação passada, nós falávamos então sobre a organização do discurso, né, de como o ensino cristão, até mesmo usando a retórica, usando a oratória, deve chegar, né, ao coração das pessoas, através da linguagem corporal, da organização do discurso, etc. Né? Então, na formação de hoje, eu gostaria de trabalhar com vocês um pouco a questão do conteúdo de cada uma dos livros da doutrina cristã de Santo Agostinho. Tá? Então, gostaria de apresentar para vocês, aqui nós temos o conteúdo do livro primeiro. Então, o livro primeiro, ele vai falar propriamente da res cristiana, né? Res é uma palavra latina difícil de traduzir. A gente pode traduzir como coisa, como essência, como conteúdo, né? Ou seja, a res é o contrário do sinal. Nós vamos ver, né, a diferença entre conteúdo e sinal. O sinal é que nos leva a um conteúdo, nos leva a uma realidade, a res, né? Daí vem a palavra também realidade, de res no latim, ou seja, o conteúdo do ensino. E quem ensina algo, ensina através de sinais, verbais, a palavra, ou sinais escritos, né? Os livros, as publicações. Existem outros tipos de sinais também, a gente vai estudar. Agostinho, ele faz essa distinção, então, entre realidade, ou seja, entre res, e signum, ou seja, e sinal. O sinal é o veículo da realidade, é o modo como nós transmitimos aquela realidade. E depois o livro primeiro, para mim, ele é importante, muito importante, porque ele vai falar justamente do conteúdo do ensino. E esse conteúdo, ele tem um aspecto dogmático, onde Santo Agostinho vai falar, por exemplo, da Trindade, vai falar da essência e da existência de Deus, vai falar da sabedoria eterna, vai falar sobre a encarnação, sobre a redenção, a igreja, as últimas realidades, né, a morte, o juízo, a vida eterna, a condenação eterna, etc., os novíssimos. Ele vai, digamos assim, falar que esse é o conteúdo do ensino. Né? Mas não somente um conteúdo mais, vamos dizer assim, dogmático, teológico, ele vai falar também de um conteúdo humano, antropológico. Ele vai falar sobre a criação do homem, a finalidade do homem, ou seja, por que o ser humano foi criado. Qual é a finalidade? Né? Para que o ser humano existe. Depois vai falar do amor que o ser humano tem e as suas paixões. Vai falar da ordem do amor e depois o amor ao próximo e aos inimigos. Esse também é um grande conteúdo do nosso ensino. Ensinar as coisas humanas. O que é o ser humano? Né? De onde ele veio? Para onde ele vai? É importante, né, colocar essas perguntas sobre o ser humano, porque vai ser o conteúdo do nosso ensino. E vejam, todas as disciplinas que um professor ensina, não importa qual seja, em certo sentido, ou toca algo, digamos assim, dogmático, no sentido até teológico, né? Por exemplo, o tema da sabedoria, como nós vemos aqui, a essência e a existência de Deus. Então, de algum modo, todas as ciências, todas as disciplinas, elas podem se ancorar em algo mais dogmático ou algo mais antropológico. Né? Então, por exemplo, quem ensina biologia, na verdade, pode se conectar a esse Deus criador. Né? E, portanto, pode também fazer referência ao homem criado nesse mundo. E a biologia faz parte dessa criação. Né?
quem ensina, por exemplo, história. A história nada mais é do que um tema antropológico, né? O homem, que ele foi criado por Deus, ele se, digamos assim, ele interage na história. Com Santo Agostinho nós podemos dizer que o homem é história, né? Santo Agostinho ele dizia numa homilia: nós sumus tempora, nós somos os tempos. Assim como somos nós, assim são os tempos, né? Ou seja, o ser humano é um ser histórico, é um ser que é do seu tempo e ele mesmo faz o tempo, né? Faz o próprio tempo. Então, nós sumus tempora, ou seja, nós somos os tempos, né? A história se conecta com esse tema aqui que nós vemos de antropologia, né? E também no livro primeiro, ele vai falar da doutrina exegética, vai falar de como interpretar a Sagrada Escritura. Okay? Então, o livro primeiro, a meu modo de ver, é um livro fundamental, porque é o livro, digamos assim, do conteúdo do ensino. E vejam, aqui Agostinho, ele dividiu o conteúdo do ensino assim como está dividido também a caridade, amor a Deus e amor ao próximo, né? A primeira parte, mais dogmática, por assim dizer, tange ao amor de Deus. A parte mais antropológica é o amor ao próximo. E todas as disciplinas, né? Podemos, por exemplo, quem ensina matemática, querendo ou não, pode se conectar ao tema dogmático da sabedoria eterna, né? A verdade eterna. Ou, digamos, ele pode estudar a matemática de um ponto de vista do mundo, né? Porque a matemática ela está em todas as coisas do mundo, né? A gente pode ler as leis da física através da criação. Então, por exemplo, quem ensina química vê a composição do mundo, como está formado a matéria, os elementos da química. Então vejam, tudo que nós aprendemos ou ensinamos está relacionado com Deus e com o ser humano. É um tema, ou é um tema teológico, vamos dizer assim, ou é um tema antropológico, um conteúdo antropológico. Por isso o livro primeiro da doutrina cristã é fundamental, é importantíssimo, e vai ser o livro com o qual nós vamos passar mais tempo analisando, lendo e comentando. O livro segundo da doutrina cristã, lembrando que poderíamos traduzir esse livro da doutrina cristã como o livro, digamos assim, do ensino cristão. Poderíamos traduzir o livro da doutrina cristã como o livro O Ensino Cristão, né? Poderia ser um modo nosso de, digamos assim, de traduzir, né, esse livro aí da doutrina cristã, né? Então, o livro segundo já não é o livro dos sinais, digamos, desculpem, o livro do conteúdo, da res, né, ou seja, da realidade, mas vai ser o livro dos sinais. Vai fazer agora um estudo dos sinais, os tipos de sinais. Porque você, quando ensina algo, ensina usando sinais. A fala, a voz é um sinal, né? A palavra é um sinal. Os gestos, né? Por exemplo, se eu não sei falar, eu posso me comunicar com gestos. Então, quem sabe, por exemplo, quem estudou Libras, né, consegue se comunicar, transmitir uma realidade, transmitir um conteúdo através de sinais, através dos gestos, né? Então, por exemplo, tem culturas que falam muito com as mãos, né? A gente até brinca, por exemplo, que se você
amarra um italiano e amarra as mãos dele, ele fica mudo, ele não consegue falar, né? Porque usa muito as mãos ao falar, etc. Né? Então, todos, digamos assim, todos nós usamos continuamente, usamos dos sinais, né, para falar. Sinais de gestos, sinais, digamos assim, de palavras, né? Continuamente estamos sempre usando sinais, né? Ou quando eu leio algo, pois é um sinal escrito. Quando eu leio a Sagrada Escritura, a Bíblia também é um sinal que nos leva a uma realidade. Pensem, por exemplo, em um sinal de trânsito. Então, quando vocês veem um semáforo e vê que ele está no vermelho, significa que você deve parar o carro. Ok? Então, o sinal, ele nos leva a alguma realidade. Né? Nesse caso aqui, o semáforo é parar no vermelho. Se eu vejo uma placa que é um sinal que diz vire à direita, a placa em si, ok, é uma coisa, é uma res, mas ao mesmo tempo ela é um sinal. Ok? Ela não somente é placa, mas ela é um sinal que me indica que eu devo virar à esquerda, virar à direita, ou seguir em frente, etc. Né? Ou parar, quando eu vejo um sinal de pare, ou um sinal de dê a preferência, eu devo dar a preferência a quem vem naquela outra rua. Né? Então, significa algo. Um sinal é algo instrumental que me leva a outro conteúdo. E o livro segundo e terceiro também vão ser os livros dos sinais. O Liber de Signis. Né? Então, Agostinho aqui ele vai explicar o que é um sinal, vai falar dos sinais naturais, como, por exemplo, quando eu vejo fogo, quando eu vejo a fumaça, é sinal de fogo. Né? Dificilmente haverá fumaça se não tem fogo. Né? Então, quando eu vejo fumaça, é sinal de fogo. Indica a realidade do fogo. Né? Assim, por exemplo, quando eu digo algo e eu vejo que a pessoa fica toda vermelha assim, né? É sinal, um sinal natural, que ela não gostou daquilo que eu falei, né? Que ela ficou ou brava ou sentiu vergonha daquilo que eu falei, né? Não está de acordo. Então, é um sinal natural que o corpo manifesta. Né? Existem, então, sinais naturais e sinais convencionais. Uma placa de trânsito é um sinal convencional. Né? Por que, por exemplo, eu devo parar no vermelho? Por que a gente não se coloca todo mundo de acordo para que todo mundo pare no verde e acelere no vermelho, por exemplo? Né? É um sinal convencional. A gente fez uma espécie de convenção, nos colocamos todos de acordo, dizendo, ok, o vermelho eu paro, o amarelo significa atenção, e o verde siga em frente. Né? Então, são sinais convencionais. Dentre os sinais convencionais, existe o sinal da palavra, que são os sinais verbais. Né? E a palavra comunica uma realidade. Quando eu digo casa, a palavra casa indica uma realidade. Mas a palavra em si é só um sinal. Em português eu digo casa, né? Mas no inglês eu digo house. No alemão eu vou dizer house. Né? No francês eu vou dizer maison. No grego eu vou dizer oikia. Né? No latim posso dizer domus. Vejam. A palavra é algo convencional. Cada língua pode dizer aquilo de outra maneira. Né? São sinais convencionais. Mas a realidade que as palavras transmitem, ou seja, a casa real, aquela casa concreta, não é algo convencional, é algo real, que existe ali. Né? Então as palavras transmitem, são sinais convencionais,
que transmitem uma realidade, um conteúdo, uma verdade, podemos dizer assim, né? Dentre os sinais verbais, existem alguns que são falados, a linguagem oral e a linguagem escrita, né? Santo Agostinho depois ele vai estudar sobretudo a linguagem escrita, sobretudo aquela das escrituras, da Sagrada Bíblia, né? Então ele vai falar das escrituras que têm alguns sinais obscuros, vai falar da alegoria, o sentido espiritual, né? Os livros, quais são os livros canônicos, ou seja, aqueles livros usados pela igreja, que a igreja reconhece como inspirados. Então ele vai tratar nesse livro segundo. Agostinho também, nesse livro, ele vai falar das línguas bíblicas, né? Visto que ele está falando da linguagem oral e escrita, então ele vai falar da importância, né, do grego, do hebraico, vai falar também da língua latina, conhecimento, né, para entender os sinais das escrituras. É bom, né, conhecer um pouco de grego, um pouco de latim, um pouco de hebraico, para que nós possamos ter o acesso a palavra de Deus, né? Ter o acesso ao conteúdo. Vejam, muitas traduções necessariamente perdem algo do conteúdo da palavra de Deus, né? Cito aqui um exemplo, nos Atos dos Apóstolos, Jesus, ali digamos, o autor dos Atos dos Apóstolos, né, São Lucas, ele diz que Jesus, antes de subir ao céu, comeu o sal com os seus discípulos, né? E a gente se pergunta, bom, o que significa isso, comer o sal? Que estranho, né? É que os antigos, sobretudo na cultura semítica, quando você queria fazer uma aliança com alguém, você jogava sal em cima, né? Fazia uma refeição e jogava sal em cima daquela comida. Significava que você estava fazendo um acordo, uma aliança, uma união com aquela pessoa naquela refeição, né? Então, por exemplo, São Lucas, ele diz que Jesus comeu o sal com os discípulos, né? Ou seja, nas traduções, se vocês peguem a tradução em português, está ali antes da ascensão, né, de Jesus, nos primeiros capítulos do Atos dos Apóstolos, fala que Jesus fez uma refeição com os apóstolos. Então você perde o sentido desse comer o sal, ou seja, de fazer uma aliança. Não tem como, né? Na tradução, a gente tem que escolher. Ou eu traduzo, antes de Jesus subir ao céu, ele fez uma aliança com os discípulos, mas aí eu perco o sentido da refeição com os discípulos, por exemplo. Ou eu opto por traduzir, Jesus fez uma refeição com os seus discípulos. Ou, para traduzir, aí teria que fazer uma tradução muito longa, né? Tipo, e Jesus, antes de subir ao céu, fez uma refeição com os discípulos, renovando com eles a sua aliança de amor, por exemplo, né? Mas aí não é uma tradução, eu estou fazendo estou reescrevendo, né, a Sagrada Escritura. Então vejam, é difícil realmente, uma tradução perde muito do conteúdo, muito da realidade que eu quero transmitir através daquele ensinamento, né? Então, conhecer um pouco do grego, do latim, do hebraico, ajuda a termos acesso à palavra de Deus, né? Mas uma boa tradução, às vezes coloca no pé de página, pelo menos, né, no rodapé, coloca a informação que ele não pôde colocar na tradução, né? Então, às vezes, uma boa tradução faz isso. Ele explica melhor no rodapé aquele conteúdo que se perdeu na tradução. Depois, Agostinho, esse livro 2 também, ele é importante porque, por assim dizer, é o livro das ciências em geral, né?
Porque para conhecer, então as escrituras é um sinal escrito, a Bíblia é um sinal escrito. Mas para entender o conteúdo das Sagradas Escrituras, além das línguas bíblicas, do latim, do grego, do hebraico, né, eu preciso também ter acesso às ciências, às artes, né, os conhecimentos científicos. Tudo isso vai me ajudar a aprofundar no conhecimento das coisas. Então, o livro segundo é um grande livro da educação cristã, das ciências cristãs, das artes liberais, as artes mecânicas, né? Agostinho vai falar em quarto lugar justamente das artes liberais, né? Das artes mecânicas, ou seja, o que a gente chama hoje de engenharia, as artes plásticas, né? Vai falar das ciências, a botânica, a biologia, a história, né? E a relação de todas essas artes e ciências com o conhecimento da Escritura, né? Para Agostinho, é importante, né? As ciências me devem ajudar a conhecer mais o conteúdo do nosso ensino, né? Então, hoje em dia, infelizmente, o conhecimento ele está muito fragmentado. Então, por exemplo, eu sou professor de história e não sei nada de geometria, de matemática, de geografia, né? Ou eu sou professor de biologia e não sei nada de química, não sei nada de engenharia, né? Na verdade, todas as ciências, elas deveriam estar interligadas. A gente fala muito hoje de interdisciplinariedade das disciplinas. Ou seja, que o ensino deve ser interdisciplinar, deve conectar as disciplinas, não separá-las, né? Se fala muito disso hoje em dia, pois Santo Agostinho propõe algo justamente assim, onde todas as ciências se conectam. Não significam que eu tenho que saber tudo de tudo, né? Mas eu devo pelo menos entender a minha disciplina. Por exemplo, se eu sou professor de gramática, né, eu devo entender qual é a relação da minha parte no todo, né? Como a minha parte, a minha disciplina peculiar, concreta, ela se insere, se relaciona com o todo. E por isso o livro primeiro é de fundamental importância, porque o primeiro ele vai falar do conteúdo do ensino e, portanto, todas as outras disciplinas, de uma maneira ou de outra, se relacionam com esse conteúdo. Bem, depois temos o livro terceiro, onde no livro terceiro, se o livro segundo era o livro dos sinais em geral, né? E é o livro das ciências e das artes, o livro terceiro vai ser o livro da interpretação. Agostinho aqui ele vai dar algumas dicas, algumas, digamos assim, alguns conselhos para interpretar corretamente a Sagrada Escritura. Então, se você já conhece o conteúdo do ensino, livro primeiro, se você tem conhecimento também dos instrumentos, dos sinais para transmitir aquele conteúdo do ensino, agora vai dar algumas regras de interpretação das Sagradas Escrituras, né? Esse livro aqui, o livro terceiro, praticamente, é um livro mais exegético, né? Ele fala como interpretar as Sagradas Escrituras. Só que tudo o que ele falou no livro primeiro e no livro segundo é importante para chegar ao livro terceiro. Porque para interpretar as ambiguidades, por exemplo, do sentido literal, em primeiro lugar, eu vou precisar conhecer o conteúdo do ensino, vou precisar conhecer algo das línguas clássicas, algo das disciplinas, das artes, das ciências, né? Para poder interpretar corretamente o sentido literal. E a mesma coisa se diga das ambiguidades do sentido figurado.
Eu vou ter que conhecer, por exemplo, o sentido moral das escrituras, então algo de conhecimento antropológico, de filosofia moral, de filosofia do homem, né? Para poder interpretar o sentido moral das escrituras, ou o sentido tipológico, né? Ou seja, o Antigo Testamento era exemplo, era tipo, era figura do Novo Testamento, né? Então, vou ter que conhecer um pouco dessas disciplinas. O conhecimento das figuras de linguagem, das figuras de pensamento, etc., né? E nesse livro terceiro, Agostinho ele fala das 7 regras de Ticônio. Ticônio, ele era um escritor do grupo dos donatistas, né? O donatismo era um cisma que houve na igreja, sobretudo no norte da África. Eles se separaram da igreja católica e formaram uma igreja paralela. Havia na África algumas cidades que tinham 2 bispos, o bispo católico e o bispo donatista. Então, Ticônio, ele era um donatista que ele escreveu algumas regras de interpretação da Bíblia. E Agostinho, ele pega essas 7 regras e melhora inclusive as regras. Aperfeiçoa essas regras de Ticônio. Então, no livro terceiro, ele vai falar dessas 7 regras de interpretação de Ticônio. Quando nós virmos o livro terceiro, podemos aprofundar mais nessas regras de Ticônio. E, finalmente, o livro quarto é o livro da eloquência cristã, do modo de ensinar com convicção, com força, com profundidade, para que chegue a mensagem do ensino cristão aos corações. Então, Agostinho vai fazer uma espécie de introdução à arte da oratória, vai dar exemplos de oratória nas Sagradas Escrituras e também vai dar exemplo tirado tanto de autores clássicos pagãos, como também de escritores cristãos, os padres da igreja. Então, exemplos de estilos oratórios, o genus humile, né, o gênero humilde, uma oratória simples, humilde, que existem nos autores clássicos e também nos padres da igreja, um genus medium, ou seja, um gênero médio, mediano, que existe também nas escrituras e nos padres da igreja, e finalmente ele vai dar vários exemplos de genus sublime, também nas escrituras e nos padres da igreja. E finalmente vai falar sobre a elocução no ensino e na pregação. Porque se eu quero também transmitir a mensagem, se eu quero ensinar com eficácia, eu devo saber falar em público. Tem pessoas que conhecem muitas coisas, mas não sabem transmitir. Não têm essa capacidade didática de ensinar com força, com convicção, chegando ao coração das pessoas. Então, Agostinho vai também dar algumas dicas de como transmitir esse ensino, esse conteúdo, né? De como ensinar. Então, o livro quarto é o livro da eloquência cristã, do modo de ensinar do cristão. E é interessante como Agostinho, ele nesse livro, ele vai superar o ensino antigo, porque a Sagrada Escritura vai estar no centro da nova educação. Não significa que a Sagrada Escritura vai ser o único livro de educação, mas vai ser o centro da reflexão educativa. E vai citar o exemplo dos padres, né? E também o modo de comunicar com agrado, com eficácia, o conteúdo da doutrina. Okay? Então, esses são, sobretudo, os 4 livros da doutrina cristã. É o conteúdo que nós vamos abordar. E nós vamos, portanto, encontrar alguns elementos da teologia do livro de doutrina cristiana.
Então, o primeiro, como vocês já puderam notar, é a centralidade da Bíblia na formação cristã. A palavra de Deus ocupa o centro. Então, nessa nova paideia, nessa nova educação cristã, é a palavra de Deus, que também é um sinal escrito, devemos lembrar. O importante é a realidade. O sinal escrito nos quer levar à realidade, que é o conteúdo do que nós cremos. Mas a Bíblia vai ter um papel prioritário, digamos assim, central na reflexão, nessa construção da nova cultura cristã. Vemos aí também que para Agostinho a exegese, quer a exegese alegórica, quer a exegese literal, né, interpretação, vamos dizer assim, espiritual ou histórica, ambas estão em função da caridade para com Deus e para com o próximo. Então, quem interpreta a Escritura, não importa, né, se o método de interpretação é um método alegórico ou é um método, digamos assim, mais histórico, mais literal. O importante sempre é que esse método ele sempre esteja em função da caridade, para edificar a caridade ao amor, o amor de Deus no próximo, né? Então, se eu tenho uma interpretação da Escritura, pode ser muito erudita, mas que não edifica essa caridade a Deus e ao próximo, não é aquilo que o Espírito Santo quis quando ele inspirou os autores sagrados. Então, quando o Espírito inspirou os hagiógrafos, ele o fez para a nossa edificação, para a nossa salvação. E, portanto, quem interpreta a Sagrada Escritura deve interpretar sempre tendo em vista edificar o amor a Deus e o amor ao próximo. Depois também, a interpretação do livro de doutrina cristiana está em harmonia com a doutrina da fé, né? Busca uma interpretação em harmonia com a doutrina da fé, com a nossa fé, que vai ser exposta no livro primeiro. Também é um livro importante porque Agostinho dá conselhos práticos para a pregação cristã. Vai dando diversos conselhos para ensinar, para transmitir o conteúdo da nossa fé e todos os demais conteúdos. Também outro elemento é a harmonia entre o uso da literatura clássica e o uso da literatura cristã. Então, Agostinho, por uma parte, ele usa a literatura, o que há de bom, de belo, de verdadeiro na literatura clássica greco-romana, mas ao mesmo tempo ele supera a literatura, né, a sabedoria clássica antiga, através justamente da novidade do Evangelho, a novidade da santidade cristã. Então isso vai aperfeiçoar, vai ser uma nova educação, fortalecida não só pelo saber antigo, clássico, mas também fortalecido pela palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz, que nos transforma, né, nos dá uma nova vida. Então, vai ter um peso maior e uma eficácia muito maior, inclusive. E, finalmente, esse livro foi importante na história da Igreja para a formação cultural do clero. Muitas vezes, o clero, os religiosos na antiguidade, não tinham acesso, por exemplo, a um livro de astronomia, ou ao livro de geografia, mas, através do livro A Doutrina Cristã, pelo menos eles tinham alguma base de todas as ciências, de todas as artes, da cultura antiga e da cultura cristã.
né, dos conhecimentos, por exemplo, teológicos, que nós encontramos no livro sobre o ensino cristão de Agostinho. Né? Então, foi um livro importante. Para que vocês tenham uma ideia, Anselmo, né, Santo Anselmo, quando ele escreve o Proslogion, ele faz aquela argumentação da existência de Deus, está inspirado no livro A Doutrina Cristã de Santo Agostinho, justamente quando Agostinho fala da existência de Deus. Um grande escritor na Idade Média, que foi Pedro Abelardo, ele escreveu o livro das sentenças, as sentenças de Pedro Abelardo, que era uma espécie de manual de teologia na Idade Média, que todos os autores, todos os professores deveriam ler e comentar o livro das sentenças de Pedro Abelardo. Para que vocês tenham uma ideia, Pedro Abelardo começa o livro citando a doutrina cristã de Santo Agostinho. Né? Isidoro de Sevilha, um grande formador do clero e da vida religiosa, ele é um grande conhecedor do livro A Doutrina Cristã de Santo Agostinho. Né? Então, esse livro, querendo ou não, ele influenciou a grandes educadores do passado. Né? Grandes educadores do passado tiveram em mãos, né, e se espelharam no livro de doutrina cristiana. Então, é um livro também importante para a formação do clero, formação dos religiosos e religiosas. Então, com isso, eu termino aqui essa introdução ao livro sobre a doutrina cristã e nas seguintes formações é meu intuito a gente começar a ler já os conteúdos do livro A Doutrina Cristã. Ok? Então vamos ver nas seguintes formações, vamos entrar de cheio já no conteúdo de cada um desses livros, lendo e comentando. Sobretudo o livro primeiro, né, que eu acho que vale a pena nós conhecermos ele a fundo, porque é uma síntese do nosso ensino, que nós devemos ensinar. Né? Vocês vão lembrar, os antigos oradores, eles tinham que buscar o conteúdo, eles tinham que investigar. Em certo sentido, o nosso conteúdo ele já foi nos dado, em parte, né, pela revelação de Deus, mas mesmo assim implica estudo, implica pesquisa, implica investigação de nossa parte. Então, Agostinho vai falar sobre isso justamente no livro primeiro. Então, eu concluo aqui a minha introdução ao livro sobre a doutrina cristã e nas seguintes formações começaremos a analisar, a ler e a comentar o livro primeiro.